Olá, Perspectiva no Ar. Estamos hoje conversando sobre um pouco da economia, mas a questão fundamental da produção agrícola do Estado em função de tudo que tem acontecido, clima, mercado. Eu convidei o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, Lucas Costa Weber, e vamos tentar dar uma panorâmica no assunto. Lucas, prazer em ter você aqui. Igualmente, Onofre, um prazer poder conversar com você, falar com o seu público, a gente trocar um pouco de ideia. A gente corre esse estado inteiro com esse programa aqui, viu? Lucas, é inevitável perguntar, parece que a preocupação está no ar. Com a mudança climática que teve esse ano, mais preço, mercado internacional, como é que fica a produção de Mato Grosso, que vinha num pique enorme, né? Correto. Então, Onofre, a gente está muito preocupado. A safra da soja, a gente já sabe que teve uma redução significativa, a gente partiu de 45,3 milhões de toneladas do ano passado. Esse ano, as nossas pesquisas mostram algo entre 36, no máximo 38 milhões de toneladas, o que, por mais que dê um número melhor, o 38 ainda é uma quebra muito grande. E isso não afeta só nós produtores, afeta toda a economia do estado. O ano passado tivemos aí o problema da baixa dos preços em relação ao ano retrasado. Parte da soja, do milho estava comercializado, então a gente fez uma conta que estimava, se fosse safra cheia, 60 bilhões sairia da economia do estado, porém, como parte já estava comercializado, 45 bi que deixou de circular de dinheiro na economia do estado. E esse ano, se você novamente pegar os números do ano retrasado, somado já essa quebra consolidada da safra de soja, mais de 80 bi sai da economia de Mato Grosso. Então, afeta não só nós produtores, como também a sociedade no geral. Né? E a questão dos preços internacionais, isso oscila mesmo, né? Oscila, Onofre, mas a gente tem uma preocupação muito grande. O Departamento de Agricultura americano, o USDA, ele tem mostrado uma safra bem superior ao que todas as consultorias e a própria Conab têm demonstrado. A gente ainda contesta os números da Conab, que a gente acha altos, porém o USDA tem mostrado números bem acima, o que tem forçado também os preços para baixo. Então a gente vive uma crise estranha, porque normalmente você tem crise de preços quando você tem alta oferta. Esse ano você tem baixa oferta e baixos preços. Então isso que é um pouco estranho. E se a gente pegar números, comparar lá com 2021, 2020, falando em estoque para dias, não tem uma diferença nem de 5 dias anuais de estoque daquela época onde que os preços começaram a subir no mercado. Como é que você resume isso? Oferta baixa, preço baixo e sinal de uma oferta alta no mercado internacional. Tem vários fatores. Um deles que a Bolsa de Chicago, que é onde que é comercializado a soja, o milho, é a base, a referência de preços mundiais, ela também tem muita especulação. Fala-se que se negocia em torno de 40 vezes em papéis do que é produzido fixo. Então tem fundos de investimento, tem alguns fatores de mercado. Mas a gente vê que há também uma certa manipulação, justamente forçando esses números o máximo possível para manter o mercado abaixo. Nem mesmo a guerra da Ucrânia, que baqueou um pouco o processo de produção, não ajudou isso? Ficou ainda essa superestimativa? Exatamente. A Ucrânia, na verdade, é um país que, apesar de ser um principal produtor, mas ela não produz nem perto do que o Brasil produz, né? Então, influencia sim a guerra, diminui a oferta, eles têm problema de qualidade também. Inclusive, eu falava com amigos que foram para Israel ano passado, visitaram a compradora e falavam justamente que é impressionante a baixa qualidade que o milho da Ucrânia tinha, que estava chegando em Israel. A gente não sabe se é por conta que parte dos armazéns, logística deles foram destruídos, portos, mas se chegou um milho de péssima qualidade. Eles têm uma tradição agrícola antiga, né? Exato. Solos muito bons. Correto. Para o milho, um clima mais ameno, o que favorece também altas produtividades de milho.
Mas o Mato Grosso, nós temos, por outro lado, é a qualidade, que a gente consegue colher no período seco, onde que você tem um grão de mais qualidade. Sim, e o mundo continuou consumidor, né? Com certeza, o mundo não continua... diminuiu. Não, a própria soja, né, Onofre, a gente vê que é outra coisa que impressiona também, porque o pessoal fala que a China tem desacelerado, vai diminuir, mas 2023, as exportações foram um recorde de soja do Brasil para a China. Esse ano, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro também foram recorde de exportação. Então, a fome por soja brasileira pela China continua grande. E é sabido que a China, ela é uma grande importadora de matéria-prima. Então, às vezes, a gente é criticado que Mato Grosso precisava industrializar mais, mas o que faz justamente ter essa procura da soja brasileira é por ela não ser processada. A Argentina hoje é o país que mais industrializa no mundo, é um grande exportador de farelo e de óleo, porém a China ela quer o grão in natura para industrializar no mercado interno dela. Lucas, olhando essa nova geopolítica mundial que está se formando, né? Correto. O Brasil entra forte nesse mercado de produção de alimentos, os Estados Unidos oscila muito, né? A Ucrânia sai, a China produz só mesmo soja, né? Porque é a prioridade dela, a Argentina oscilando muito. Como é que se enxerga no curto prazo ou no médio prazo esse mercado de produção de alimentos ou de consumo de alimentos em massa no mundo? Olha, eu acredito que vai continuar aumentando, né? O ser humano ele busca sempre a melhor de qualidade de vida. A China é um exemplo disso. Agora a gente vê a Índia se colocando chegando, né? Como a grande população mundial, agora o país mais populoso, a Índia se colocando. E também eu acho que a gente tem que buscar abrir novos mercados, né? Também buscar implantar a cultura também de consumo desses alimentos. A China é um grande consumidor de pulses, né? Para quem não sabe, pulse é feijões, produtos que não são... A Índia que você está falando. Exato. A Índia consome muitos feijões, né? Isso, produtos que não são negociados diretamente em bolsa, mas uma grande variedade. Mas tem uma parte da China, principalmente da Índia, que também consome soja na sua cultura, tem alimentos até parecidos com alimentos chineses. Mas basta a gente buscar abrir mercado e expandir para a Índia, que acho que é um grande mercado consumidor. Tem países também do Sudeste Asiático, menores países, porém populosos, que tem também chance da gente conseguir aumentar, além da carne. Eu fui em 2018 com a ministra Tereza Cristina, numa das expedições dela, 2019, aliás, aonde que a gente via o início das importações da carne brasileira, né, pela China, e tem aumentado todo ano, eles têm consumido mais carne, e a Índia, apesar de não consumir muita carne bovina, mas tem outras opções também que podem ser consumidas e que podem ser atendidas tanto pela soja quanto farelo brasileiro. Recentemente sentou nessa cadeira eu, presidente da Federação do Comércio, que tinha acabado de haver uma grande excursão à China, né? Isso. Depois à Índia, de empresários de Mato Grosso. E ele me contou que o Júnior, Venceslau Júnior, ele me contou que na Índia eles propuseram o aumento da importação pela Índia de frango brasileiro. Correto. De suínos brasileiros. Frango e suíno. Aí o ministro das Relações Exteriores disse, olha, nós podemos, num esforço, aumentar 1,5% a importação do Brasil. Era tudo que nós produzimos. Tudo. Então, a gente está numa equação. De um lado, essa necessidade de consumo, de outro, o mercado dizendo, vai com calma. Como é que você olha esse futuro? Eu acredito que é irreversível, acho que não tem volta, né? A carne suína, quando a gente fala de Ásia, países como a China é muito consumido, a Índia tem aqui as questões religiosas que tem a diversidade, então algumas religiões têm muito vegetariano, veganismo, mas vai expandir e a cultura tem mudado mundialmente, por mais que somos uma diversidade de cultura, mas elas vão
se misturando. E a Índia é um país muito populoso, eu acredito que sim, que vai haver uma grande importação e as principais matérias-primas, né, seja da carne suína, bovina, de frango, porque hoje o confinamento bovino também tem crescido muito, né? Então é a soja e o milho, a soja como fonte de proteína, o milho, carboidrato e fibra na alimentação animal. Então, também não é só... A gente aqui consegue fazer um mix legal, né? Com Carne, certeza. soja, milho. Exato. E ainda não estamos nem falando do peixe que está vindo aí, né? Com certeza. A Ásia é uma grande importadora, até numa visita que a gente recebeu de chineses também, por volta de 2019, eles falavam também do aumento do consumo de peixe, inclusive eles importam muito da Austrália, né, daqueles países da Oceania, então tem essa demanda também mundial e é uma das fontes de proteína animal mais saudáveis que tem ainda é o peixe. Aí então, fica contraditório, né, essa crise de preços, né? Exato. Nessa nova cara do mundo, a China consumindo muito, a Argentina produzindo menos, a Ucrânia produzindo menos, aqui produzindo menos. Exato. A Argentina, o ano passado, ela teve uma grande quebra, a safra estimada era em torno de 56 milhões de toneladas, fechou em 25 o ano passado, então menos da metade. Por mais que esse ano está tendo uma reação, há quem fala que chegue nas 50 milhões, mas ainda não é uma safra cheia, que a safra cheia argentina, né? Ela deve passar 60 milhões, então não parece, mas o mercado força, a gente não entende por quê, para justamente derrubar. Até assusta, semana passada, o governo falando que diminua o preço dos alimentos. Acho que é saudável, é natural, mas para se diminuir preço de alimento... Não é na canetada, né? Não é na canetada. Por isso que uma das coisas que a gente cobra da Conab, apesar dos números dela ainda estarem melhores que o USDA, é a agilidade na atualização desses números, porque isso tem prejudicado muito nos preços para os produtores e, consequentemente, a renda. E há de se saber que a corda estoura uma hora. Você consegue manter o preço baixo por um tempo, você desestimula o investimento em tecnologia, o produtor vai fazer um negócio mais básico, mas lá na frente o déficit vai chegar, a conta vai chegar e a hora que estoura forte. Luca, esse ano a gente teve o problema climático, a produção reduziu. Isso. Você disse que a da soja saiu de 45 para 39, né? 38,5 estima. Na nossa estimativa, 36,7. Inclusive, dia 21 a gente vai lançar, junto com o IMEA, uma nova pesquisa para atualizar. Então, você tem essa redução. Você tem... As carnes não sofreram mudanças, né? Mas o milho também vai ter redução, né? Por causa do clima. Ontem mesmo, vários produtores nos procurando, porque o produtor... É um sentimento, isso que eu acabei de falar, dos preços, dessa demora de atualização. E o produtor falando, esses preços do milho não reagem, um monte de produtor mandando foto de lavoura, milho novo, aí a folha encharutada, que a gente fala que é torcida por conta da seca. Eu já falava desde o início... Porque quando se começa uma estimativa de safra, Onofre, geralmente ela começa com a super produção, super estimada. E na verdade é um erro, a gente já tem que analisar os fatores desde o começo. A gente sabia que com a diminuição dos preços haveria menores investimentos, já o uso tecnológico seria menor que no ano anterior. É um ano de El Niño, então o milho plantado mesmo na época dentro da janela, ele já corre sério risco de perdas. Nós tivemos o atraso no plantio da soja, então a janela do milho atrasou um pouco do normal. O uso de nitrogenados também, lá atrás, quando muitos produtores negociaram até de forma antecipada, acabaram pagando mais caro, o pessoal diminuiu porque saberia que a lucratividade seria menor. Então, todos são fatores que puxariam... Uma mudança grande, né? Para o padrão que vinha antes. Exato. E aí tem uma diminuição de área também, né? Então, porque muita lavoura ia ficar inviável já pela época que ia ser semeada. Mas aí você acha que isso, para o ano que vem, por exemplo, nós vamos estar condicionados ao clima ou aos preços? Para o ano que vem, já se fala na volta do Laninha. O Laninha acaba sendo bom para Mato Grosso. Então, seria um ano, para o próximo ano, os fatores já mostram que seria um ano melhor que esse ano
de safra. Mas nós vamos estar colhendo as consequências desse ano, desse déficit de oferta, tanto de soja quanto de milho. Outro dia eu conversei com Blairo Maggi, e ele me disse, antes da severidade do clima, e ele me disse que tem uma crise à vista e que muita terra vai mudar de dono, muita gente vai sair do mercado. Você está vendo esse ambiente assim catastrófico ou não? Na verdade, Onofre, isso é natural ocorrer, né? A agricultura ela é seletiva, os padrões mudam com o decorrer dos anos. Então, aquele produtor que talvez quis dar um passo maior que a perna, mas não estava preparado, totalmente organizado, essa crise veio para cobrar ele, cobrar forte. Então, como diz, as terras mudarão de mãos, algumas terras, principalmente de quem fez muita loucura, que a gente fala, arriscou demais. Então, isso é natural que aconteça sempre. A crise, como eu falei, os números já no início, né, ela está aí. Nós temos duas questões que acho que têm que ser separadas, que inclusive ontem, na abertura do Show Safra, eu falei sobre isso, que são as recuperações judiciais, sim. Que a gente tem que separar o joio do trigo. A gente sabe que tem gente que vinha programando recuperações há 3 anos, ou seja, já no período de bonança, porque que fez muita loucura, deu um passo maior que a perna. Sabia que lá na frente a fatura chegava. Porém, ela é uma ferramenta que pode servir agora para alguns produtores. Para a gente falar em números, Onofre, dias atrás o IMEA lançava seus números de custo de produção e falava na soja um custo de 63 sacas por hectare, nos preços aí na casa dos R$100. A gente sabe que então quem colheu bem esse ano colheu isso daí, então empatou. E nós temos muitos produtores que a gente anda no estado, que são produtores que têm o pé no chão, que capricham, porém esse ano colheram 20 sacos, 10 sacos, 15 sacos. Então mesmo esse produtor estruturado, ele tomou um baque muito grande esse ano. De que forma chega essa fatura, como é que ela chega na vida dele? Justamente nessa diferença. O Mato Grosso, a gente é um estado abençoado, por mais que tivemos problema climático, mas na maioria dos anos Mato Grosso é estável, a gente faz 2 safras, mas quando você fala de 60 para 20 sacas... nada segura, né? Que mais ou menos num ano bom, o produtor produzindo bem, a gente fala que teoricamente sobraria esses 20 sacos, então ele precisaria de 2 anos bons para recuperar. Quem estava no 0 a 0 nesse ano vai precisar de 2 anos para recuperar, 2 anos bons para recuperar. Eu me lembro que em 2005, houve era governo Lula, teve uma mudança de câmbio. O câmbio sai de 3,65 para 2,65 por aí. Exato. Todo mundo tinha comprado os insumos, tudo com juro lá em cima, e de repente o câmbio cai, aí foi uma quebradeira geral. E o produtor estava descapitalizado porque ele comprou terra. E estava um período de muita expansão. Sim. E aí eu me recordo que aqui em Cuiabá, a Unic foi vendida, que era a maior universidade particular do estado. Teve um hospital São Benedito, que hoje é público, naquele tempo era privado, fechou. Uma rede muito grande de laboratórios de análises clínicas fechou, vendeu para um grupo de fora. O mercado imobiliário aqui caiu. Como é que nós estamos olhando isso? Preocupa, Onofre. Eu era mais novo, mas já, como diz, na época aí tinha meus 20 anos de idade, eu lembro de passar, eu falava lá em Nova Mutum, que é a minha cidade, tinha 2 oficinas na época, era uma cidade menor, porém 2 oficinas que para a cidade eram de tamanho bom. A única vez que eu vi aquilo na vida, os mecânicos, você passar na frente da oficina todos sentados. A gente sabe que carro anda e precisa de manutenção. E nem isso o pessoal estava fazendo na época, então foi uma crise devastadora. Foi. E esse ano... eu espero que não seja igual, mas haverá uma crise, porque quando a gente fala desse dinheiro que deixou de circular, 45 mais 80 bilhões, 125 bilhões em 2 anos que deixa de circular, quanta construção de armazém, de estrada, de casas dentro da cidade que vão deixar de acontecer, e isso tudo se reflete em emprego,
em competitividade de empresas, de venda, demanda por materiais. Então, isso tudo vai impactar fortemente. Pega na economia, né? Exato. Eu tenho escrito muito sobre isso, em artigos, em palestras, em conversas. O mundo urbano acha que o agro é o agro. É separado, né? Não tem nada a ver aqui, né? Eu assisti recente uma entrevista do ex-ministro Roberto Rodrigues, da Agricultura, na TV Jovem Pan, onde ele dizia que o empregado urbano da fábrica de tratores, ele vive do agro. A revenda de automóveis, de caminhonetes, tem a ver com o agro. A revenda de peças, de combustível, né? Os serviços, o comércio, está tudo interligado. Não é mais isolado como já foi no passado. Exato. Agora está tudo ligado. Então, um coice mal dado no agro é um coice no conjunto, né? Com certeza. Não é em um ano que se recupera de um tombo desses. Então, ele demora mais. Claro, tudo se adapta. A crise também, ela traz adaptações. O problema, como a gente falava na agricultura, geralmente quando os preços das commodities sobem, rapidamente os insumos sobem e se equiparam. Na hora que a commodity cai, a gente sempre fala, ela cai de elevador, mas os insumos descem de escada, descem de forma mais lenta. Então, nesse período de ajuste é justamente aonde que dá essa defasagem. E assim é para o comércio também. E dá uma peneirada, né? Com certeza. Ruim, mas é bom. É natural. É natural, né? Mas, como a gente falou, uma crise climática como essa, que foi esse ano, que foi histórica, mesmo aquele produtor pé no chão, às vezes ele pode ser prejudicado. Sim, E quando você fala nesse custo de 63 sacas, mesmo aquele cara que está mais bem estabilizado, aquela gordurinha que ele tinha, ele estava comprando as coisas por conta, acaba. Aí ele já começa a captar dinheiro emprestado a juro alto. Ele também vai se descapitalizando. Então, devagar a crise chega para todos. Então, aí num determinado período vai vir uma crise financeira em consequência de tudo isso. Exato. Né? E aí... afetando o comércio, serviços. Aí você tem duas coisas. Uma é a recuperação judicial, que acaba sendo inevitável, né, para alguns. E para outros, vem uma outra questão que é não aguentar o tranco. Correto. E aí a crise aumenta, né? No conjunto do Estado, prejudica muito ou dá para navegar? Vai prejudicar, mas dá para navegar. É aquilo que fala. Alguns, infelizmente, vão sair do jogo. Mas maiores ou menores? Os dois. Os dois, né? Os dois, porque tem muito grupo maior que estava muito alavancado. E esse ano nós tivemos também uma questão que quem semeou mais no cedo foi mais afetado. E os grupos grandes, a gente sabe, grande parte deles investem no algodão. E o algodão, esse ano, o que aconteceu? A soja, quando foi semeada muito precoce, ela não produziu. A gente viu muita lavoura até abandonada que entrou plantando algodão sem colher. Então, quem estava muito alavancado, que expandiu muita área, muitos vão ser afetados e acabam eles pedindo a recuperação judicial. O problema é que, às vezes, o produtor pequeno, ele não tem muita orientação, ele não tem não está organizado, estruturado para fazer essa recuperação judicial que poderia salvar ele. Nós estamos no primeiro intervalo comercial e voltamos em seguida. Mas eu queria te perguntar, outro dia, semana passada, o ministro da Agricultura falou em frear as recuperações judiciais. Eu queria conhecer um pouco desse assunto com você. Estamos entrevistando Lucas Costa Beber, presidente da Associação de Produtor de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, e voltamos em seguida, conversando com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber. E nós estamos falando da economia do Estado na área do agronegócio, que esse ano foi um ano atípico. Há um aprendizado, mesmo nessas crises, como está havendo esse ano, preço e clima, insumos, há um aprendizado para o setor que sirva para amadurecer, para endurecer o couro. Toda crise traz aprendizado, Onofre. É justamente o produtor não
subestimar o futuro, porque os ciclos vêm, tem os anos de bonança e tem os anos que a gente acaba padecendo. Isso não é uma média, assim, 5 anos, 5 anos, 5 anos. É, né? não é exato. Mas o produtor sempre tem que estar preparado, não dá para fazer loucura. A gente sempre fala, a moeda do produtor é grão. Não adianta falar que a tonelada do fertilizante está X dólares, X reais. O que ele sempre tem que calcular é a troca, o ponto de equilíbrio. Quando o produtor tem esses números anotados, seja ele na cabeça ou num caderno, que ele faz a conta, ele sabe se realmente qual que é o ponto de risco, qual que é o ponto de equilíbrio. E muitas vezes tem gente que sai comprando bastante maquinário, fazendo muita coisa, e a relação de troca está boa, mas você não está esperando, olhando para o histórico, olhando para trás, quando tem os ciclos de baixa e tudo. Então, às vezes a parcela de uma máquina que você paga, a gente fala lá com 3 mil sacas de soja, 4 mil, talvez no ano que vem precise de 10 mil. O Lucas, o ministro da Agricultura falou em regulamentar, regularizar, regular as recuperações judiciais. O que ele estava querendo dizer? É uma linha muito tênue falar em recuperação judicial, do que é bom, do que é ruim. A gente tem que olhar por duas perspectivas. Inclusive, dias atrás, acho que cabe responder, porque ele usou o nome da ProSoja, o secretário de Política Agrícola até quis dizer que a ProSoja deu apoio. Não, o que a ProSoja defende sempre foi o equilíbrio. Se há para um lado, há para o outro. Porque do mesmo jeito tem produtor que vai precisar da recuperação judicial e às vezes produtor, a gente sabe que tem muita gente que banalizou isso, está usando, mas tem gente que realmente precisa. Do mesmo jeito que tem canal de venda, que vende insumo para produtor, a gente já viu o caso de produtor que comprou os insumos antecipados, semente, fertilizante, pagou e essa revenda pediu uma recuperação judicial, não entregou para o produtor, pagou adiantado e à vista. Tem o caso do produtor que entregou para uma empresa a soja, vendeu o contrato futuro, no momento que ele precisava receber para pagar uma conta, essa empresa entrou em recuperação judicial, também não pagou ele. Então, se há para um, deve haver para o outro, porque o próprio produtor prejudicado por uma recuperação judicial, ele pode precisar por conta de outra recuperação judicial. Então, há de haver um equilíbrio. O que eu temo é o seguinte, quando eu falo que é uma linha tênue, a ProSoja ela luta por políticas para o produtor. Sim. Mas quem analisa uma recuperação judicial é o judiciário. Quem pede é o advogado. Então, a gente pergunta, a OAB está de olho se o advogado está agindo e orientando o cliente de forma ética? Se o judiciário está fazendo isso, não é nós que temos que questionar, o próprio ministro, do jeito que ele fala. Agora, quando você joga a regulamentação de uma recuperação judicial para o Conselho Nacional de Justiça, eu acredito que num curto prazo, se tem lacunas, é importante. Mas quem deve regulamentar e fazer lei é o Legislativo. Porque no Legislativo é onde você negocia e tenta buscar o equilíbrio da sociedade. Dá para conversar. Exato. Então é um assunto muito delicado, muito tênue, que às vezes a gente até tem que cuidar para não falar demais dele, mas que é algo que precisa, sim, ser aprimorado e a crise também nos trouxe para mostrar isso. Na recuperação judicial, ganha-se um tempo de pagamento, escalona o pagamento, Exato. Programa o pagamento, né? Exatamente. Só que, por um lado, tem deságio, muitas vezes, não tem a ocorrência de mora e multa, o que acaba também podendo quebrar o credor. Então, assim, tem coisas que tem que ser melhor organizada. Diante do que você está dizendo, a gente está numa crise grande. Estamos numa crise e pode se agravar ainda mais. Porém, Onofre, é isso que eu falo, acho que é o momento de amadurecer assuntos como a recuperação e a gente aprimorar ela. Porque, por outro lado, Onofre, pense bem se você não tivesse a recuperação. A gente vê na prática, um ano como esse, às vezes o produtor vai colher mal, inclusive a ProSoja tem sempre pregado a boa-fé. Procure seus credores, converse antes, não deixe essa conta vencer, mas tem produtor que, por outro lado, ele fala, eu procurei a empresa que se dizia parceira, onde que eu negociei mais de 10 anos com aquela empresa, na primeira crise que eu vou colher mal, eu chego e falo que eu vou colher mal, no outro dia eles já estão me arrestando soja, porque eles têm medo, entendeu? Então, espera,
não podem ocorrer abusos. O produtor está demonstrando a boa-fé, ele sempre foi um bom parceiro. Muitas vezes a empresa não faz nenhuma renegociação, ela chega e executa. Isso também não pode acontecer. Acho que sempre tem que ser analisado o histórico de cada pessoa. E como é que então, nesse processo, tanto o preventivo da crise como o convivência com a crise, como é que a ProSoja se coloca? Justamente nisso, acho que é o momento da gente sentar. Nós temos as nossas comissões dentro da ProSoja, entre elas a Comissão de Política Agrícola, que são comissões que discutem esses assuntos. É a hora do produtor trazer. Tem o produtor que é a favor, tem o produtor que é contra. Do mesmo jeito que o Ministério tem os posicionamentos dele, é hora da gente sentar todo mundo na mesa e buscar os ajustes para justamente diminuir aquilo que seja exagerado para mais ou para menos. Então a ProSoja está sempre no debate, né? Seja nas suas leis. Lá atrás a ProSoja acho que foi um grande ator quando a gente teve a aprovação do Código Ambiental, né? A ProSoja, de outro lado, a gente teve também os ambientalistas, né? Na época o Aldo Rebelo até foi o mediador desses dois pontos, e do mesmo jeito a gente tem que se discutir esse tipo de política agrícola dentro do nosso setor. E que canal você usa? Porque é um problema geral que está sintonizado na representação que é a ProSoja. Exato. É uma briga sem tamanho. O que vocês estão conseguindo mobilizar quem, como? Então, agora que acirrou esse tema, e daí o que a gente busca trazer? Às vezes fazer o papel do advogado diabo, tanto se colocando a favor da recuperação quanto contra, como se colocando no lugar daquele produtor que muitas vezes sofre abuso na hora de uma renegociação, que não acontece, como eu falei, como do outro lado que tem para receber, que é justamente ali que a gente vai buscar esse ajuste, e junto em Brasília, né, principalmente com a Frente Parlamentar da Agricultura, através do Instituto Pensar Agro, é onde que a gente leva esses temas e discute lá dentro, que até há uma discussão que a Frente Parlamentar ganhou muito protagonismo dentro do Congresso Nacional. E, por outro lado, a indústria acabou entrando junto na Frente Parlamentar, e hoje há um desequilíbrio lá também. Há mais setor da indústria, de fornecedores, do que próprias entidades de classe ruralista lá dentro. Isso também começa a preocupar, que daí começa a haver um desequilíbrio nesse jogo de braço, nessas negociações. Essas experiências como a desse ano, elas ensinam muito. Sim. Para o futuro, né? Com certeza. Porque Mato Grosso vai produzir sempre. Exato. Vai produzir, e a gente vai passar por outras crises, né, Onofre? Sim. Por isso que é necessário sempre amadurecer essas discussões e buscar trazer uma regulamentação o mais imparcial possível. É muita coisa para fazer em pouco tempo, muita coisa. E temos outros fatores, né? A ProSoja, 1 mês e meio atrás, até enviou uma carta para o Ministério pedindo uma linha de crédito de capital de giro para evitar essas recuperações e evitar que produtores não pudessem renegociar, porque nós temos dois casos. Temos aquele produtor que às vezes fez a venda casada, o barter que a gente fala, para pagar os insumos, mas às vezes ele não colheu nem para pagar os insumos básicos da lavoura. Aí ele provavelmente vai ser multado por não ter toda essa soja para cumprir o contrato, vai ter que recomprar uma soja para substituir, que é a multa de washout, que é essa recompra para cumprir com o contrato dele, e por outro lado ele não vai ter esse dinheiro, muitas vezes, para pagar essa empresa. Sofre uma imposição muito forte, muito forte, pressão. E talvez seja um aprendizado para lidar com isso, né? Com certeza. A gente vê que nos Estados Unidos os produtores aprenderam. Uhum. Eles passaram mais ou menos na década de 80 por um aprendizado como aqui. Eles hoje têm muita força, né? Com certeza. O produtor americano, lá dentro, ele tem a vantagem que são os subsídios por parte do governo. E aqui a gente praticamente não tem. Inclusive, é uma crítica que eu faço, acho que não pode ser escondido. O governo lá atrás fez subvenções quando os preços estavam muito baixos no Brasil, como se fazia de milho, principalmente no início dos anos 2000. Porém, por outro lado, se a gente tivesse já
a Cuiabá-Santarém na época, daria mais valor no milho naquela época do que a própria intervenção do governo. Então, o que a gente precisa é de estrutura logística, não é a vida inteira esperar, o preço está ruim, precisamos de subvenção. Nós precisamos, cada vez que o Estado ofereça mais qualidade na logística, que é o que viabiliza a produção. Nós, em 2019, o Mato Grosso estava com 2018, 2019, 9,6 milhões de hectares de soja. Na última safra, praticamente 12,2 milhões. E, basicamente, essas áreas, onde que foram a maior parte no norte, que antes era caro para se levar para um porto de Santos, e hoje tem a saída pelo Arco Norte. Então, áreas que eram periféricas, que eram pastagem, que teriam vocação para agricultura, não tinham viabilidade econômica. Com essa abertura, teve a viabilidade. Só que isso é pouco, nós precisamos de ferrovias também. E daí isso impacta com outro problema. Mas aí uma crise como essa pressiona, né? Com certeza. Você acha que o produtor de Mato Grosso, que ele ainda é recente, né? Ele é aventureiro, lutador e recente, inovador e tal. Ele ainda precisa aprender a fazer política, né? Muito, muito temos que fazer. Temos a questão, Onofre, que é a mais desafiadora, quando a gente fala em ferro-grão, que é uma ferrovia onde que você vai diminuir o custo dos fretes, você diminui a emissão de carbono, que hoje tanto se fala em carbono, crédito de carbono, as alterações climáticas e tudo mais. Vem justamente, o trem ele polui menos, mas daí você impacta num licenciamento ambiental. Do mesmo jeito que o produtor impacta. Hoje nós temos problema de restrição de crédito pelo Banco Central, por exemplo, por conta de normativas aonde que não financiar áreas embargadas. É bonito ouvir isso. Porém, a gente sabe que nós temos problemas aí nos institutos de terra do Brasil inteiro de cartografia. Muitas vezes o produtor dentro da sua área está totalmente irregular, mas por uma sobreposição de área, às vezes até que o vizinho fez um desmate, uma sobreposição, por erro de cartografia, ele acaba tendo o crédito dele restrito. Eu fico aqui pensando, a problemática, o Brasil é muito burocrático, muitos órgãos superpondo atividades e lá na ponta sacrifica quem está no trabalho. Exatamente. Né? O Estado brasileiro é muito injusto. Mas também me parece, diante de tudo que nós conversamos aqui, que é preciso aprender a fazer política, né? Muito, muito. Para encarar o Estado, encarar os problemas, encarar... Eu, uma ocasião, andei lá pelos Estados Unidos e conversei muito com os produtores, representação deles. Se uma ferrovia como essa, a questão a ferrogrão, uma questão ambiental, eles vão em cima e quebram quem está, né? Quebram a barreira. E aqui a gente não dá conta ainda, tá? Parece-me que é aprender a fazer política mesmo, né? Sim, precisamos deixar de lado as ideologias. Hoje a ferrogrão, se ela fosse construída, ela afetaria menos de meio milésimo da reserva do Jamanchinha, onde que já foi feito o projeto para ter área que compensa 10 vezes maior que isso. Eu acompanhei isso. Então, ambientalmente estaria pronto, mas a ideologia parece que fala mais alto do que o bem comum do povo. Eu volto nesse tema que me parece muito importante. Se as instituições que lidam, as representações como a ProSoja, o Instituto Pensar, a CNA, se aprendessem a fazer política para ter uma frente, a burocracia não suporta. Nós melhoramos muito, avançamos, mas há muito que se aprender, se melhorar, e nós precisamos, seja produtor, seja o comércio, nós temos que aprender a nos politizar. Os Estados Unidos, eles têm exemplo, eles criam fundos partidários aonde que as pessoas adeptas daquilo realmente contribuem. E aqui no Brasil, quando você fala em política, todo mundo, eu não mexo com política porque é uma coisa suja. E, na verdade, a política faz parte do nosso dia a dia. E muitas vezes, eu falo no nosso setor, a gente fala, eu preciso colocar um produtor lá de deputado, um produtor de senador, mas a gente tem, às vezes, senadores e deputados que nem são do setor, mas são simpatizantes e ajudam muito o setor. Que tal, às vezes eu não preciso eleger um deputado nem aqui do Mato Grosso. Se a gente olhar no contexto do Congresso Nacional, nós temos 8 representantes como deputados dentro do Congresso. São Paulo tem mais de 50.
Isso. Então a gente não consegue equilibrar. Agora, quando a gente tem senador, a gente fica igual, a gente se equipara. Então, talvez, se a gente tivesse fundos, claro, isso eu falo legalizado e tudo mais, mas a gente apoiar senadores não só do nosso estado, mas de outros estados, para a gente ter mais força política. O brasileiro precisa pensar e olhar para isso. Deixar as vaidades de lado, porque a gente sabe que na política, muitas vezes um grupo acaba brigando entre ele por vaidades, e eu acho que a gente não tem que construir nome, a gente tem que construir políticas, construir aqueles ideais que a gente tem e trabalhar nós tivemos junto. uma crise agora, tivemos outras anteriores, quando quem acompanha a agricultura brasileira, o agronegócio de Mato Grosso, é crise de temporárias. Exato. Né? Café e tal. Meu pai foi produtor de café, tempos difíceis e tal. Então, eu pergunto a você, do ponto de vista de mercado e de política, quem é que pesa mais? É uma boa pergunta. Os dois pesam. O mercado, por conta que a gente fala, ele é bandido, né, Onofre? Ele não perdoa. Se tiver super oferta, o preço vai cair. Tem a especulação, que também, como a gente fala, a soja não é só negociada entre comprador, entre produtor e consumidor, no meio há... Tem cadeias aí no meio. Exato, né? Fundos de investimento e tudo mais que acabam dando uma alterada, uma manipulada naquilo que seria o curso normal. Mas, por outro lado, se a gente não tiver políticas que façam a gente ter uma logística melhor, a gente ter condições de produzir melhor, a gente também não consegue fazer nada. Com o olhar nosso tempo já foi, com o olhar desse momento agora, haja o que houver, ameaçar a atividade não chega a se ameaçar, né? Só ferir. Exato, é o ciclo, é aquilo que a gente falou. É uma seleção natural. Alguns vão sair, outros vão se fortalecer, outros vão se manter e outros, talvez essa crise vai ser justamente a que vai fazer ele aprender para na próxima ele crescer durante a crise. Porque a gente sabe que tem gente que... geralmente os mais antigos que viveram muitas crises são os que se destacam justamente nesse momento, porque eles aprenderam. Talvez lá atrás eles pagaram um preço caro. E talvez essa crise ensine os produtores a efetivamente olharem para a política, né? Sem dúvida, Onofre. Mas eu acho que é um momento que a gente vive que mais necessita olhar para isso. Deixar de lado muita ideologia, muita vaidade. Ideologia e conveniência. É claro, nós produtores, a gente sempre fala, o produtor ele sempre vai querer apoiar quem luta por segurança jurídica, que o direito à propriedade para nós é sagrado. Então, não tem partido que convença o produtor o contrário disso. Então, não é o nome de uma pessoa que vai convencer, é aquilo que ela defende. E o produtor rural tem que olhar mais para isso, para quem realmente apoia esse tipo de política que traga segurança jurídica, que veja o progresso como forma, a logística como forma de desenvolvimento, que isso está aí mais do que a prova. Se Mato Grosso fosse na beira de um porto, se a gente tivesse litoral... Era uma Suíça, né? Era uma Suíça, entendeu? Então, é isso que a gente precisa. Luca, muito obrigado pela nossa conversa. Vamos precisar conversar mais vezes, hein? Com certeza. Especialmente nessa questão de fazer política, né? Exato. E tem que aprender muito também, aprender com o senhor também, que sempre tem boas ideias, a gente aprende quando conversa. Eu estudei História e gosto muito disso, né? É uma carreira longa no jornalismo. A gente sabe o caminho das pedras, porque já viu, né? Exato. Eu encerro lembrando uma frase da minha mãe. Minha mãe era muito simples. Nós viemos do café, né? E apanhamos demais, quebramos, tal. Quebramos de quebrar mesmo para sempre, né? Sim. E a mamãe tinha uma frase assim, que o diabo é sabido não é porque é diabo, é porque é velho. Eu já vi muitas crises, né? Exato. Luca, muito obrigado. Obrigado, Onofre, obrigado a todos que nos assistiram. Muito feliz por essa oportunidade de poder conversar com você. O prazer é meu, muito grande. Eu estava precisando conversar mesmo com você, porque muitas pessoas estão muito sem saber o que está acontecendo, né? Sim. Foi muito boa a nossa conversa. Perspectiva fica aqui, semana que vem nós voltaremos. Até lá.